Isabel Mega já está aqui para conversar com a gente. Isabel, a expectativa é de que os dois conversem até o fim da semana. É essa expectativa, ninguém está dando data marcada ainda, Carol. Antes de continuar, bom dia para o Gabriel, bom dia para quem está chegando agora também no novo dia. Mas é claro que essa é uma das principais notícias que a gente vai ter ao longo da semana. Qual que é o simbolismo desse encontro, dessas reuniões preparatórias, digamos assim, pensando nessa porta que a gente conseguiu abrir junto com os Estados Unidos? O simbolismo é entender quais são as pautas de ambos os lados, porque quem vai para essa discussão tem o interesse do lado dos Estados Unidos e tem o nosso interesse aqui do lado do Brasil. A gente sabe muito bem qual é. A intenção do governo brasileiro é tentar viabilizar, de alguma maneira, novas flexibilidades em relação ao tarifaço que Donald Trump aplicou sobre os nossos produtos. O Gabriel estava falando para a gente com profundidade dos setores que foram afetados por esse tarifaço. Então, a gente tem lá nos Estados Unidos um cenário em que alguns produtos específicos também estão muito mais caros. Também não está tão interessante para os Estados Unidos o tarifaço sobre alguns dos nossos produtos. Então, pode ser, e é essa a expectativa que se tem, é que nessa troca de pautas mútuas a gente possa ter avanços, a gente oficializa a nossa pauta, ainda que o próprio presidente Lula já tenha colocado bastante sinalização naquela conversa que teve por telefonema com Donald Trump por meia hora, mas que agora a gente pavimente isso, oficialize e escute dos americanos também o que eles têm interesse dessa relação deles conosco. A gente sabe que, diante desse cenário internacional envolvendo Estados Unidos e China, a questão dos minerais críticos, isso tudo pode representar algo de interesse em relação ao Brasil. Isso já foi levantado meses atrás, semanas atrás, em relação à situação dos minerais críticos, mas o que fontes da diplomacia brasileira afirmam é que ainda está antecipado demais, está precoce demais a gente entender se é por aí que irá a demanda dos Estados Unidos. Então, o que eles falam é cautela. Vamos entender quais são as demandas dos americanos, colocar as nossas demandas, fazer essa troca mútua de pautas e pavimentar o que deve ser, mais à frente, um encontro presencial entre Donald Trump e o presidente Lula. Então, até por isso, o chanceler Mauro Vieira não voltou de Roma, onde estava acompanhando o presidente Lula nessa agenda de ontem, diretamente para o Brasil. Ele escolheu ir direto para os Estados Unidos. Então, uma vez em solo americano, ele já vai preparando o terreno para essas conversas que devem acontecer com os americanos, pensando sobretudo em como que esse momento é muito importante para que a gente dê sequência a uma relação que está sendo reiniciada, digamos assim, a partir de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na relação com o presidente Lula, sobretudo depois de tantos atritos que nos prejudicaram muito mais do que aos Estados Unidos, né? A gente está vendo o efeito do tarifaço, os Estados Unidos nessa prerrogativa protecionista tem adotado esse tipo de postura, não somente conosco aqui no Brasil, mas com países mundo afora. Então, a nossa principal expectativa é a gente ver o que é possível fazer, sobretudo acreditando que essa química que rolou entre os dois mandatários possa ter algum benefício para o Brasil. É com esse intuito que a gente vai para essas conversas, mas numa preparação que é muito minuciosa e que antecede o encontro que poderia ter avanços significativos, que seria o encontro presencial de Lula e Donald Trump.